Olá, muito boa tarde para você. Não é que estamos ao vivo. Como assim, Cris? Você estava acompanhando as melhores reprises do ano de 2022, mas hoje eu e Suzane Lima estamos de volta ao vivo. Até os olhinhos ficaram brilhando, emocionada. Tá emocionada, Suzy? Boa tarde. Boa tarde. A gente já conversou aqui um pouquinho, tentamos atualizar brevemente as nossas vidas. Não, gente, eu tô nervosa, vocês acreditam? Não, mas nervosa no meu não. primeiro ao vivo Eu olhei pra você, 2023. agora você tá com a carinha de emoção assim. Você vai me fazer chorar? Você tá com... É a sua intenção? Não, gente, eu realmente Atenção, calma. Eu realmente estou emocionada de voltar aqui. Você não faz ideia, quando a diretora fala 3, 2, 1, meu Deus, é agora, eu vou falar com todo o Brasil depois de quase 40 dias, né? Lá no Instagram. É que eu gosto do Entre Família, né, Cris? Do Entre Família. Agora eu fiquei com dó. Os companheiros, mais ou menos, tô brincando, brincadeira. Tá emocionada mesmo de estar aqui. Gente, é muita alegria de você. E olha só, eu quero aproveitar, Cris, nessa volta eu tenho que mandar beijo. Então manda. Quero mandar beijo e abraço para todo mundo que eu encontrei nessas férias, gente nova, gente que vai acompanhar o Entre Família agora em 2023. Então um beijo, sejam muito bem-vindos. E quero mandar um beijo especial para duas pessoas. Uma é foi minha professora de matemática no ensino médio. E aí ela me acompanha pela TV Novo Tempo, diz que gosta demais de você também. Sério? Qual o nome dela? Cristina. Cris, só podia ser, de Cris pra Cris. Crises e felizes, um beijo. Aqui, ó, tá certo que ela não aprendeu o que a senhora ensinou, mas tentou. O importante é que a senhora fez isso aí, ó. E eu quero mandar um beijo pra ela especificamente hoje, segunda, porque à tarde ela tá nos acompanhando às segundas-feiras, né? Porque ela dá aula. Então, um beijo, professora Cristina, obrigada por todo o carinho. E um beijo especial pro Eldo, um grande amigo do coração que mora em Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, que disse que a partir de agora vai acompanhar. Ele é. Entendeu? Ele é Entre Família agora. Tá conosco. Então um abraço também a todas as turmas que eu visitei. É uma bênção. E agora, novamente, podendo viajar nesse Brasil, por que não no mundo, né? Um abraço para os africanos. Inclusive, eu fiz um levantamento das minhas redes sociais. E aí? Depois de São Paulo, aqui no Brasil, a África é o país que mais me segue. Que legal! Nas redes sociais. Eu fui pegar depois para fazer um levantamento, a gente faz algumas estratégias pro ano e tudo, para a gente poder cada vez mais. Nossa, que gente, legal. a África nos acompanha, fiquei lisonjeado. Um bom beijo demais. Isso vocês. dá vontade de fazer o quê? Da gente vir trabalhar, dá vontade de trabalhar, porque a gente faz o que gosta, estou feliz na minha profissão. Mas espera aí, o programa de hoje tem a ver com isso, não tem a ver? Tem a ver ou não tem a ver, né? Porque o tema do nosso programa é Não Vejo Futuro Nisso. Você tá naquele momento da vida que olha pro seu trabalho e pensa, gente, será que tem futuro aqui? Será que é essa carreira que eu quero seguir? Mas eu gosto de fazer tantas outras coisas. Ou então você está trabalhando demais, está num ambiente que você não gosta. Ou então você chegou naquele momento de que a pessoa tá morna, assim, não tá nem empolgada para avançar, mas também não quer sair, tá ali estagnado, sem saber o que fazer. Esse programa hoje é para você e a gente tem o nosso convidado especial, que é o Lincoln. Dr. Lincoln, disputadíssimo agora. Depois a gente explica para você porque ele vai abrir com... tá? Mas a sua colega, ela disse, eu quero esse quadro, porque isso aqui é pra você. Depois você conta. É isso aí que acontece, Brasil. Isso aí acontece, mas mesmo assim a amo e faz parte, tenho vontade de vir aqui. Mas hoje... Não, é o seguinte, então eu já vou contar logo, porque eu já quero contar logo. Então conta. É como o Lincoln é super querido, a gente vai estrear esse quadro com ele e comigo aqui no Entre Família, então a gente brigava para ver quem é que faria o quadro com o Lincoln. Mas nessa disputa, não que eu tenha feito o meu lobby, mas fui escolhida e daí tô assim, empolgada hoje, entendeu? É isso aí. Tá aí, faz parte. Você vê como é que funciona a infantilidade desses apresentadores. Mas é isso aí que temos para hoje. Brincadeiras, rapaz. A gente estava aqui realmente brincando. Aninha, a nossa diretora nesse ano, né? Patrícia Piper, a nossa coordenadora do núcleo. Então a gente está com uma turma nova, empolgados. Que começou paciente, que a gente está conversando aqui há horas. Ó que tá. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo. Já vai dar voz e vez para você participar, interagir. Porque quando o Lincoln vem aqui, é uma aula sempre. Então você vai ter assim, o privilégio de poder tirar todas as suas dúvidas. Será que eu faço transição de carreira? Como é que eu me acho? Tenho tal idade, estou insatisfeito, um programa para te ajudar a fazer diferença em 2023. É isso aí, Entre Família 2023, hoje ao vivo com você, tá? A gente vai para o intervalo e volta já já. Entre Família está de volta e hoje a gente está muito bem acompanhado. Aqui nos bastidores a gente tem duas mamães e duas adolescentes que estão participando da próxima temporada. É a próxima, né, gente? Do Bom de Bíblia. Do Bom de Bíblia, tá aqui acompanhando a gente, nosso primeiro ao vivo do ano. E você, que seja muito bem-vindo aqui também. Quais cidades representadas? Fala alto que eu mando abraço aqui. Arnamirim. Parnamirim. Parnamirim. E quem mais? E São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Então a gente tem... Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte aqui, gente. Uau, que legal. Um povo chique, especial. Estão visitando aqui o nosso programa e participaram dessa temporada do Bom de Bíblia, que vem coisa boa por aí. Aguardem.
É isso aí. E agora a gente quer a sua participação. Eu quero você mandando muita mensagem pra gente começar bem esse 2023, tá? O WhatsApp já tá aberto. O Cris já fala o número pra você. E a pergunta do dia são duas, né? Você se sente satisfeito no seu trabalho? Vê futuro na sua profissão? Sim ou não? SOS aberto pra você aí que quer algum conselho na sua carreira, na sua vida profissional. Olha, tá valendo o Lincoln Augusto aqui, né? Doutor na área, parceiraço, DDD 12 983 15 0249, o WhatsApp tá passando aqui. Do ladinho ali da Suzane, logo abaixo tem um QR Code, onde você aponta a câmera do seu celular, que também vai te levar para esse mesmo WhatsApp. Você pode mandar o seu nome, sua cidade, para te mandar aquele abraço para você, ou se for de uma coisa mais constrangedora, não quero, olha, tem uma questão relacionada ao meu filho, pode mandar de forma anônima, mas a ideia é ajudar você, não deixe de participar. DDD 12 983 15 0249. E agora, Suza, vamos à nossa Sala da Verdade, primeiro programa do ano. Bora. Tenha bondade. Cara, engraçado que tá com você aqui agora, parece que realmente não foram 40 dias que nos separaram. Olha só que amizade linda, né? Não, Parece que foi ontem. Eu senti sua falta, Suzane. Você sabe que você conquistou. Eu imagino, fazendo rafting e curtindo Não, a mas vida. isso não quer dizer que eu aproveitei minhas férias, que eu não senti falta. Mas eu lembrei de você, eu falei, tava lá no campo, no interior, na roça, eu falei, nossa, o Cris ia gostar daqui. Ainda falei pra minha mãe, mãe, eu vou trazer o Cris e a Silvia aqui um dia que ele vai gostar. Ele também é do interior, vai gostar dessa vibe de fazenda. Sabe o que a Silvia ia falar? O que você mais quer fazer aqui, Cris? Dormir. Eu adoro dormir no interior. Aquele jeitinho. Tem um carro passando, passarinho ali. Não, vai ser bom, porque eu falei, mãe, só tem uma dificuldade. Mãe, um beijo. Minha mãe tá acompanhando, morrendo de saudade, tadinha, chorou. Choramos juntos, né, na hora de despedir. Aí eu falei, a dificuldade é que o Cris não bebe leite. Tudo que a gente faz na fazenda é a base de leite, né? Então, a gente inventa umas plantinhas. O importante é o amor. A gente vê uma vaca sem lactose lá, daí ela dá um jeito nela. Ela vai adorar porque eu não como carne, a gente vai fazer uma amizade. Isso aí. Vai dar tudo certo. Agora, falando em amizade, falando daquela pessoa também que nos enriquece profissionalmente em todas as áreas, estamos com o Lincoln Augusto. Por favor, apresente, por favor. Vou apresentar em grande estilo. Treinei até o inglês para poder apresentar o Lincoln hoje. Legal, puxou no Google. Então vamos lá, Lincoln, doutor Lincoln Augusto, né? Doutor em Ciências Sociais Aplicadas, acadêmico em Psicologia, né? Ele é mestre em Planejamento Urbano, pós-graduado em Administração de Recursos Humanos, historiador e tem formação complementar em Coaching, com certificação internacional em Personal and Professional Coach Leader Coaching. Nossa! Gente, parece... Falei rápido pra você falar. Não, parece que quando eu pego o Waze em inglês, ele falando comigo, eu me senti assim. Ai, gente, eu tô muito Olha, você tem certeza que isso não é hoje. americana, Suzane? Cara, às vezes bate um negócio assim, sabe? Eu acho que tô no lugar errado. Ficou bonitinho, ficou legal. Enfim, é sempre um prazer ter ele aqui com a gente. Inteligentíssimo Lincoln, seja bem-vindo. Suzane, Cris, que alegria poder estar aqui no primeiro programa ao vivo do ano. No ano em que eu completo 3 anos de participação na Interfamília. Então, nossa, está sendo um privilégio poder participar com vocês. Obrigado pelo convite. Desejo a vocês, a quem está em casa nos assistindo em 2023, cheio de bênçãos, com muitas coisas boas. E eu já percebi aqui que agora tem até um chá no cenário. Falei, gente, que coisa. Que upgrade esse programa. É cada vez uma surpresa. Agora aguarde o coração, porque nesse ano, promessa do nosso diretor aqui, né? Não, vai ter o nosso cenário novo. Então, essa eu quero ver. Em julho, no aniversário passado, o pastor Adriano falou para todo mundo aqui ao vivo, teve bolo e tudo mais, que esse ano nós vamos ganhar uma dinâmica diferente nesse programa. Na metade do ano, então a gente vai estar aí de casa nova, graças ao Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas, e tudo acontece aqui graças a você, que é anjo. E conteúdo também, E conteúdo demais, vai ter dinâmica, o programa vai dar uma mudada para melhor, porque entre família a gente vai crescendo junto. E a gente está fazendo isso aqui para os nossos telespectadores. Agora, falando em nossos telespectadores, Lincoln, como que eu percebo que o trabalho está me fazendo mal, né? E o trabalho ele tem um contexto tão sagrado dentro da família. E um peso importante. Um peso importante, porque, tipo assim, algo que coloca o pão na sua casa, parece que você está sendo ingrato. E até que ponto a gente tem que pensar um pouquinho na nossa carreira. Enfim, quando que eu vejo que isso não está saudável? Parece que gera até um sentimento de culpa, né? Muito. Porque o trabalho que provê, né, as bênçãos da minha família, do meu lar, do meu sustento, mas ao mesmo tempo que me gera desgosto, depressão, ansiedade e tantas outras coisas. Tem 2 coisas, Cris, que são fundamentais a gente olhar, que é o aspecto emocional e o aspecto físico. O aspecto emocional, ele vai dizer sobre como você reage emocionalmente àquele ambiente de trabalho que você está. Então, por exemplo, se você começa a sentir palpitações, aceleração do batimento cardíaco, se você começa a ter crises de choro, se você começa a perceber que você sofre com ansiedade pelo dia seguinte do trabalho,
Isso é um problema que deve ser observado e verificado. E no aspecto físico, a mesma coisa, né? Você começa a produzir mais cortisol, o hormônio do estresse, isso faz com que você fique mais susceptível a ter um baixo controle, um baixo autocontrole, e aí você acaba muitas vezes agindo por impulso no ambiente de trabalho. Então você diz coisas que depois você se arrepende, você tem comportamentos que depois você se arrepende. Então eu sempre preciso olhar para essas duas coisas, o aspecto emocional e o aspecto físico. Se um dos dois estiver desregulado, eu preciso fazer um ajuste. Se os dois estiverem desregulados, talvez é melhor começar a pensar num processo de transição de carreira. Mas, entretanto, todavia, Lincoln, pode ser que essas reações elas estejam veladas, camufladas. Tem coisas que a gente até começa a sentir no físico, não encontra diagnóstico fisicamente, e daí depois, né, você vai entender que isso vem como futuro das suas emoções. E eu achei sensacional, né, essa sua jornada agora como acadêmico em psicologia, associado já ao que você tem um vasto conhecimento como mentor de carreiras. Como que a gente pode identificar, ainda que velada, essas nossas reações? Às vezes a gente nem percebe que a gente está um pouco mais estressado, um pouco mais raivosa, talvez, ou até mesmo sintomas físicos. Como que a gente pode identificar de maneira mínima que seja? Se ele não é feito do ponto de vista clínico, ou seja, se tem um profissional da saúde acompanhando, mental, muitas vezes ele pode ser percebido pelas pessoas que convivem com você e que percebem uma mudança de postura e comportamento. Então é natural em casos como esse você ter colegas de trabalho, vamos imaginar no campo corporativo, que vão te dizer, nossa, eu tenho percebido que você anda mais estressada, nossa, eu tenho percebido que você anda mais impaciente. Se aquilo é recorrente, de fato precisa ser observado. Agora, se eventualmente é uma ação, porque todos nós em algum momento vamos nos estressar no trabalho, seja em maior ou menor escala, isso é natural, faz parte da relação humana. Mas se isso começa a atrapalhar os entregáveis que você tem e as relações com as pessoas, aí precisa ser investigado. Então, se eu não tenho condições de observar, se eu não estou no aspecto clínico sendo acompanhado, por exemplo, eu preciso observar com as pessoas que estão à minha volta o que elas falam ou retratam a respeito do meu comportamento. Porque às vezes eu não identifico, mas quem está comigo percebe. Olha, Lincoln, eu não sei se alguém já te falou, mas você anda mais estressado. Eu não sei se alguém já comentou, mas eu acho que você anda muito impaciente. Então a gente tem indícios que demonstram que há alguma parte desregulada do sistema emocional. O que eu preciso fazer é, a partir disso, buscar orientação, ajuda, se a gente estiver falando de uma questão patológica. Por exemplo, você tem uma TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada. É importante buscar ajuda para você poder controlar aquilo. Caso contrário, às vezes pode ser um pico momentâneo, porque todos nós temos, né? A empresa passou a cobrar alguma coisa, tem uma meta mais audaciosa, houve uma mudança do gestor no cargo e você não ainda está suficientemente habituado, acostumado com ele ou ela. São coisas momentâneas, mas eu preciso observar se é momentâneo ou se é uma coisa recorrente. Agora, Lincoln, o que eu achei importante é que tudo vem pelo autoconhecimento, porque talvez essa questão, esse degradê que as coisas vão indo, né, vai aquecendo aos poucos, eu não sinto que está fervendo, né, eu posso entrar num burnout. Pergunto para você, em uma situação de burnout, ninguém ganha, né? A empresa não ganha, você não faz uma transição de carreira saudável. Eu diria, pergunto para você que agora está na área de psicologia também, o investimento, né, na parte de autoconhecimento, na saúde mental, ela vai fazer um diferencial, por quê? Porque ao sentir que a longo prazo isso vai me fazer mal ou que lá na frente eu não vou aguentar esse tipo de situação, quanto antes eu souber, mais fácil é um plano, porque aprendi com você aqui uma frase muito legal. A melhor maneira de você arranjar um outro emprego é estando empregado, né? Porque te dá uma condição muito melhor de negociar e tal. Pergunto, como eu chego nessa condição e alio a questão de autoconhecimento para que eu possa ter isso antecipadamente? O burnout que você trouxe na sua fala, Cris, ele precisa ser muito bem compreendido pelas pessoas que estão em casa nos assistindo, porque desde o dia 1º de janeiro passou a ser considerada uma doença do trabalho. Então a gente está falando de uma doença relacionada a um estresse causado por uma série de elementos que ocorrem dentro do ambiente de trabalho, que causa muitas dúvidas, porque ter picos de estresse ou ter momentos de cobrança não pode ser confundido com um burnout, por exemplo, que é uma coisa mais recorrente e que vão ter outros indícios que vão apontar aquela patologia. Mas nesse caso, eu preciso ter essa maturidade de identificar o quanto aquele ambiente, por exemplo, ele é tóxico
nas minhas relações dentro do trabalho e fora do trabalho. Porque antigamente a gente dizia assim, você entra para trabalhar e os seus problemas ficam da porta para fora. Só que essa é uma máxima que não existe mais. Com a tecnologia, você está aqui trabalhando. Se o seu celular tocar, mesmo que você esteja no intervalo com uma notícia importante, você vai continuar conduzindo o programa, você vai continuar fazendo, mas o teu pensamento já está dividido, né? Porque está acontecendo alguma coisa da qual você naquele momento não tem o controle. Então o que a gente percebe é, as empresas que estão olhando para a saúde mental, sem aquela construção de frescura, de bobagem, de essa geração é muito mimimi, e observarem que a gente tem uma tendência nessa década da maior quantidade de afastamento no trabalho, segundo o Ministério do Trabalho, ser motivado pelo estresse e pelo burnout, você investe na saúde mental das pessoas. E a gente já falou isso outras vezes, que quanto mais você está bem consigo, mais produtivo você é. Quanto mais produtivo você é, mais resultado você gera para você e para o negócio. Gente, que sensacional, né? É muito bacana ter essa visão, né? Esse overview geral, que você consegue se achar, porque antes, né, você carregava algumas crenças limitantes, e você tinha uma estrutura diferente para poder... E aí, esses sinais eram colocados debaixo do tapete, Suzane. E eu trabalhei num projeto uma vez, projeto estudantil de férias, que falava muito isso, né? Da preocupação com a vida pessoal do funcionário, inclusive saúde física mesmo. Naquela época não era tão forte essa questão de saúde emocional, mas hoje, fazendo Entre Família, faz muito sentido, né? A gente é um todo. Então, quando a empresa olha para isso, né, promove essa sensação de bem-estar além da função que a pessoa ocupa, é muito legal. Vamos fazer o seguinte, pegar essa dica, agora você de casa. Cris, olha, a fala do Lincoln, ela abriu muitas coisas aqui, só que esses sinais não são claros. Vamos fazer o seguinte, claro que você não vai ter todas as respostas, o Entre Família é um ponto de partida, né, para você procurar essa questão de educação emocional, enfim. Vamos fazer o seguinte, Lincoln, vamos para o terceiro espaço. A nossa produção preparou aqui uma dinâmica muito bacana para a gente poder, inclusive, ficar atento a esses sinais, né, que acontecem em muitos quesitos. E aí a pessoa não vai notando, chega a um ponto do esgotamento, né? Chega justamente naquela etapa final, onde não tem mais forças, aí a gente caracteriza esse burnout. Mas enquanto isso, esses sinais vão fazer com que você possa parar, né? Às vezes quem para é o corpo, né? Já que a gente não para aquela questão de somar, né? A somatização das doenças psicológicas. Mas para quem chegar numa fase como essa, e a gente sabe que isso é muito mais comum, infelizmente, do que a gente pensa. Gente, quero saber onde é que liga essa lampadinha aqui, Mas é o seguinte, a gente vai ter cada situação, vou descobrir daqui a pouquinho como é que liga esse negócio aqui, porque o pessoal faz só coisa chique. É embaixo, né? É embaixo. Depois você vem ligar para mim aqui. É embaixo? Gente, que chique. Tá aqui, gente. O povo é profissional. Colocou uma chavezinha aqui desse tamanho, eu não consegui ver, gente. Ó, desse tamanho assim, ó. Desse tamanho aqui, ó. Entendeu? O que falta para mim? É um sinal que eu tenho que procurar óculos. Ou perguntar para a produção antes como é que faz e não ficar conversando com a Suzane, coisa das férias. Entendeu? Faz a parte profissional, daqui a pouco eu vou pegar o seguro-desemprego. Mas vamos lá, enquanto não chega o seguro-desemprego, vou dar uma olhadinha no meu FGTS no intervalo, a gente vai nesses sinais específicos aqui. Lincoln, aproveitando aqui a sua sabedoria, primeiro sinal está aqui, ó, focando a atenção, primeiro sinal chegando aqui embaixo, olha só, não ter ânimo com os objetivos profissionais. Sabe aquele negócio, joguei a toalha e estou só empurrando, sabe? Eu até me escondo, sabe aquela pessoa que se esconde quando não quer fazer nada, vai se escondendo para o chefe não ver e vai vivendo num limbo assim que aquelas 8 ou 12 horas que a pessoa trabalha parece uma eternidade. A saúde vai pagando um preço. Vai pagando um preço e a gente precisa entender o seguinte, Cris. Se eu percebo que eu não tenho mais ânimo com o trabalho e que essa relação ela começa a se esgotar, ou ela chega ao fim, alguém precisa terminar. E muitas vezes, dentro da cultura, do sistema que a gente tem de ordem de trabalho no Brasil, é comum a gente ver algumas empresas que dificilmente demitem os seus funcionários, né? Então, a gente sabe que tem muitas empresas que têm políticas de demissão, mas tem outras que não, e aí cada empresa tem o seu próprio sistema. Mas se eu comecei a perceber que o desânimo tem atrapalhado as minhas relações profissionais, a minha rotina pessoal e que a quantidade de problemas que eu levo para casa é muito maior do que aqueles que eu busco resolver dentro do ambiente de trabalho, alguma coisa está errada, alguma coisa está desregulada. O que eu não posso fazer? Esperar chegar no limite. Porque a gente vai esticando a corda e ao esticar essa corda, a gente vai fazendo com que todas as nossas relações emocionais, elas comecem a ficar comprometidas.
Então, o que acontece é que eu não tenho só um dia ruim de trabalho. Eu tenho um dia ruim de trabalho, eu volto para casa, eu tenho uma noite ruim com a minha esposa, ou com o meu marido, com os meus filhos, com os meus netos, e aí isso vai desencadear um problema que às vezes não tem fim. Então, eu preciso identificar, é um desânimo momentâneo, que todos nós temos, né? Tem dia que você acorda mais animado, tem dia que você fala, ok, faz parte. Ou ele é recorrente. Se for recorrente, precisa ficar atento a isso. Muito bem. Dona Maria, e aí o que aconteceu? Olha aqui o que vai acontecer. Ó, vamos embora que atenção, vai acender o quê? A luzinha. Acendeu a luzinha aqui porque, ó, é coisa séria. Então agora a sabedoria já chegou na sua casa. Olha, isso aqui é só o início, tá? Firosman está dando uma dica para você. Vamos agora ao segundo ponto. Já que acendeu a primeira luzinha, mais um sinal que a coisa não está tão boa aí, tá? Vamos ajeitar. Cris, você está agorando? Não, meninos. É igual aquele homem, né, que não quer... O que eu vou procurar? A doença? Não, gente, você vai procurar saúde, vai poder identificar, poder antecipar. Essa é a ideia da sabedoria. É você, ó, você mesmo depois, vai com autoconhecimento, vai saber desses sinais. Enquanto isso, a gente está dando uma forcinha para você. Firosman, Lincoln, olha só. Se sentir deslocado e ter crises de choro. Agora, parece que no ânimo eu estou numa fase inicial. Aí quando eu começo a ter crises de choro, eu já estou identificando um sinalzinho, que até já vou ligar aqui, mas parece que eu já andei algumas escadarias na questão de não tá tão legal esse trabalho. Você percebe como vai evoluindo? De um desânimo eu começo a ter crise de choro. Então o que acontece? Esse aspecto começa no meu pensamento. Esse pensamento vira um sentimento que vira uma ação. A ação é a crise de choro. Então a gente está falando de algo que está sendo desencadeado a partir de um pensamento motivado ou não por uma relação da qual você não consegue ter suficientemente positiva no ambiente de trabalho. E essas crises de choro, normalmente quando acontecem, elas não são isoladas. Depois que eu passei por essa fase de desânimo, né? Vamos imaginar que a gente está numa escadaria, você está descendo, você percebe que cada vez mais está difícil se relacionar nesse ambiente de trabalho. A crise de choro ela vai ser uma consequência física de um esgotamento mental. E aí, provavelmente, isso vai desencadear outras questões. É claro que a gente sempre precisa ter um cuidado, Cris, quando a gente faz uma análise, porque são muitos pontos que envolvem a relação da construção no trabalho. Então, sim, pode ser que a gente esteja falando de uma questão patológica que vai desencadear num problema depressivo lá na frente, pode ser, mas pode ser, como eu disse também, que seja uma questão momentânea. O que eu preciso identificar é se essas crises recorrentes de choro têm gerado, por exemplo, uma sensação dentro do ambiente de trabalho onde eu não consigo produzir, onde eu não consigo me sentir bem, não consigo me sentir útil, e isso se estende para a minha relação familiar. Porque o trabalho, Cris, ele é uma das poucas coisas que se conecta com tudo na nossa vida. Com a nossa vida espiritual, com a nossa vida familiar, com a nossa vida sentimental. Qualquer mudança que você faz no campo do trabalho se reflete em todas as outras. Então precisa ficar atento se essas crises elas são constantes ou não. E uma questão também, dependendo da leitura que a pessoa tem, o distanciamento emocional, até nos gêneros nós temos pressões diferentes. Ou seja, a mulher, ela pode é mulher, né, é muito emocional, então a gente pode minimizar. E o homem não chora, então não tem um glossário emocional e ele fica o quê? Preso. Então, dependendo da estrutura emocional, ou seja, ela pode passar por esse momento, porque chorar é uma coisa normal para você expor, você vai ter que lidar com isso, mas dependendo do glossário emocional que a pessoa tem, ela pode ser, pela mulher, você é ignorado, pelo homem, o homem não chora, então dependendo do que a leitura emocional, ela pode ser algo bem prejudicial, por isso que essa leitura emocional é tão importante, né, Lincoln? E a gente precisa desmistificar essa história de que homem não chora, de que só a mulher é sensível. Essa é uma verdade que não se sustenta mais com as relações que nós construímos a partir de novas identificações na forma como nós trabalhamos. Então, é natural, sim, que os homens expressem mais as suas emoções e muitas vezes você que é dona de casa, mãe, tia, avó, que tem o seu neto, seu sobrinho, o seu companheiro, o seu marido, que vive isso, é importante dizer que ele precisa buscar uma ajuda e que chorar não é um problema. O problema é quando a gente reserva tudo isso pra gente e depois a gente acaba descontando, trazendo à tona para aquelas pessoas que teoricamente não tem nada a ver. E aonde normalmente a gente desconta isso? Na família. Porque a gente sabe no nosso inconsciente que a família suporta tudo. Então, o meu chefe não vai aguentar se eu chorar e reclamar com ele, mas minha esposa vai, o meu marido vai. E aí a gente acaba estendendo uma relação que lá na frente pode ser um problema, inclusive de relacionamento afetivo, por essa ausência de um autocontrole melhor.
Muito. Parece que essa novela aí a senhora, né, já viu em vários lugares, espero que não na sua casa, mas se for, tem solução, porque de repente você está vendo, né, alguém que não tem uma questão emocional desenvolvida, projeta tudo na família, e existe até uma frase, né, a gente desconta naqueles que a gente mais ama. Depois você vai fazer a matemática, né, quando você adoece, outra pessoa vai para o seu lugar, lá no trabalho. Então, até a ordem com que as coisas funcionam. Vamos lá, vamos acender mais uma luzinha aqui? Lincoln, mais uma luzinha para a gente poder, em casa, poder trazer esse contexto, apresentar sintomas físicos. Olha como a gente está aqui, a gente veio de um desânimo, de repente a gente teve uma crise de choro, agora o corpo já está falando, ou seja, a questão emocional já está agredindo a questão física, aí já a gente está caminhando para algo complicado, né? Acender uma luz séria. E importante, porque os sintomas físicos, muitas vezes, eles já são uma representação do que o nosso inconsciente, do que a nossa mente construiu num processo de sofrimento. Então, muitas vezes eu sofro por muito tempo na minha mente, nas minhas emoções, e quando isso se externaliza para o corpo físico, isso pode ser um problema. Por quê? Eu vou produzir mais cortisol, hormônio do estresse, consequentemente, eu fico com o meu autocontrole mais baixo. E o autocontrole, Cris, ele é uma espécie de um combustível que a gente começa o dia com ele extremamente alto e ele vai se esgotando ao longo do dia. Então, é como se eu despertasse, sei lá, 6 horas da manhã, meu autocontrole está altíssimo e durante o dia ele vai acabando. Então, pensa que se você já está num ambiente de trabalho que você não sente prazer, que você tem desânimo, que o teu corpo está reagindo, no final do dia a chance de você explodir é muito maior. Por isso que eu costumo dizer o seguinte, quando você tem decisões muito importantes para tomar na sua vida, é muito importante que você tome essas decisões nas primeiras horas do seu dia. Por quê? Porque é quando o seu autocontrole está alto. Então pensa numa relação afetiva, vou abrir um parênteses aqui para o trabalho. Se você deixa para fazer uma DR à noite, a chance de alguém ter que dormir no sofá é muito grande. Por quê? Porque o teu autocontrole está baixo, você já não consegue mais suportar. Mas se você tem uma relação que você quer conversar, que você quer discutir, que você quer ajustar ponteiros, fazer isso no começo do dia dá margem para você ressignificar aquilo. O mesmo acontece no trabalho. Então, por exemplo, vamos pensar aqui que quem esteja nos assistindo é uma dona de um salão de beleza. E aí você decide, no final do dia, fazer uma reunião com as meninas que trabalham no salão, com os profissionais que trabalham no salão, que é uma reunião altamente estressante, porque vai discutir algumas coisas que você quer ajustar no seu salão, e aí você sabe que você tem pessoas que são mais emocionalmente sensíveis e outras não. Com autocontrole baixo, a tendência de você explodir isso no sentido físico é muito maior. E isso vai se refletir nesses sintomas físicos que vão surgir. Então, se você conseguir dosar, fica muito mais fácil de você equilibrar as relações. Muito bem. Mas, Cris, eu não consigo, faz domingo, então espera, vai orando e faz domingo de manhã para dar tudo certo. Comemora com almoço e bora lá, né? Dicas especiais aqui do Lincoln, hein? Vamos fazer o seguinte, Lincoln, agora você me ajuda aí um pouquinho. Na parte da frente, só tirar aqui, ó. Vamos tirar aqui, pronto. Sai aqui e aqui você liga a luzinha. Pronto. Aí, olha, levantar-se da cama sem motivação para trabalhar. Aí a questão fisicamente já está complicada. Parece que a noite não me ajudou em nada. Lincoln, a noite parece que foi um peso. Eu acordei mais cansado que eu fui dormir. O que está acontecendo com o tripé, essa mente, a questão espiritual já está abalando? Como você falou, parece que está tudo misturado. Eu achei que eu conseguia deixar minhas emoções, né, para fora do trabalho, só que é a mesma pessoa que está lidando com tudo isso. O pensamento gerou um sentimento, o sentimento gerou um comportamento. Qual é o comportamento? Não tenho disposição para acordar. E isso vai se refletir fisicamente. Então a gente está pensando que nesse caso que a gente está discutindo, e para você que está em casa acompanhando, eu vou tendo uma evolução física e mental que me leva a crer que eu não consigo levantar da cama. E esse não conseguir levantar da cama, a gente não está falando de uma coisa simples, a gente está falando de alguém que provavelmente, já esteja adoecido há muito tempo. E aí, o ponto final dessa questão é não ter força nem para você conseguir levantar da cama. Porque muitas vezes acordar, como a gente brinca, com o pé esquerdo, ok, mas não ter força para levantar da cama, a gente já está dizendo de uma questão que, inclusive, se reflete no aspecto físico. E aí aqui talvez tenha chegado o momento de você buscar ajuda. E que tipo de ajuda você precisa buscar? Uma ajuda psicológica, provavelmente uma terapia, alguém que consiga ajudar você a lidar melhor com as suas emoções e que você então consiga ter um autocontrole melhor. É possível a gente ver resultados positivos nesse sentido, Cris? Claro que a gente vê.
Mas qual é o primeiro ponto importante? Eu reconhecer que eu preciso de ajuda. Porque se eu não reconhecer que eu preciso de ajuda, o processo ele é muito mais lento e doloroso, não só para você, mas para quem convive com você. Doutor Lincoln Augusto conosco aqui na nossa tarde. Vamos fazer o seguinte, Cris, eu acendeu a luzinha aqui, eu estou complicado, eu gostaria que ele respondesse a minha pergunta, manda. DDD 12 98315 0249, manda a sua participação e você fala, Cris, e se esse trabalho for o meu lar? Não tem como pedir demissão, e aí? Já já o doutor vai responder para você. A gente faz uma pausa, já já tem estreia de quadro e a gente ao vivo na sua tarde. Que prazer estar de volta. Um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta nesse cantinho aqui, a gente tinha até esquecido aqui, a Aninha, nossa diretora, mas não é que tem um cantinho especial para a gente oferecer presente? E se família não é isso? Gente, é ter um cantinho especial até para presentear você, sabe por quê? Porque todo esse programa, a Rede Novo Tempo em si existe justamente por você, nosso telespectador. E que bom, né? Nós temos o prazer de estar com você. E eu pergunto, e aí, como é que foi nas férias? Eu não sei você, se você trabalha por conta própria e tal, eu aqui, né, sou CLT e tal. E claro, né, a gente sabe todo ano, mas a gente esquece às vezes um pouquinho, porque a gente sai de férias e a gente recebe 1/3 de férias adiantado. Aí quando chega fevereiro agora, para receber, a gente recebe pouco. Mas a gente lembra só quando vai receber, né? Ah, a senhora não acredito que você fez isso já. Mas é educação financeira, a gente tem que se preparar para isso, sabendo que você vai receber dobrado. Você não pode gastar dobrado, cartão parece que passa e não esquece. Mas vamos fazer o seguinte, mas Cris, dói tanto, mas não é só uma briga sua, né? A gente fala aqui sobre, inclusive, separação. A gente teve que um em cada 3 casamentos acaba em divórcio. E a segunda causa são questões financeiras. E não tem a ver com dinheiro. A gente teve um especialista financeiro aqui, no qual ele estava fazendo reeducação financeira com um empresário, e ele foi lá e tirou um empréstimo. Ele ficou devendo ainda mais, porque o problema dele era o relacionamento com o dinheiro, a forma como ele via as questões financeiras. E olha o que eu tenho aqui na minha mão, respira fundo, porque é de graça, tá? Já foi pago pelo projeto Anjos da Esperança. Isso não quer dizer que tenha tido um custo, e tem, né? Foi para projetar aqui o pastor Antônio Tostes, ele que trabalha com essa educação financeira, foi apresentador de um programa relacionado a isso por muitos anos, né? É o nosso diretor aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação e trabalhou muitos temas. É Educação Financeira à Luz da Bíblia, é a revista aqui da Novo Tempo, a revista Esperança. Vou pegar uns temas aqui, me permite dar uma olhadinha na tua revista? Só um pouquinho, dona Maria, espera aí. Olha só, ser rico é pecado? Existem algumas crenças limitantes. Como sair do vermelho? Ou seja, eu estou no cartão, eu não sei, olha, eu tenho um dinheirinho, mas não sei o que eu pago primeiro. Eu pago o cartão primeiro, eu pago o inquilino, eu pago o aluguel, é comida. Sonhe alto, eu quero sonhar, será que eu posso, como que eu posso me organizar? Eu ganho tão pouco, mas parece que o vizinho que ganha o mesmo consegue. Por quê? Educação financeira. Você pode ligar agora, você não vai pagar nem o correio. Pega o telefone agora, eu convido você a ligar 0 operadora 12 21 27 3121. Está passando o telefone aqui. 12 é o DDD, 21 27 3121 e fala, olha, o Cris está com uma revista muito legal, eu quero ler, eu quero dar para os meus netos, meus filhos, todo mundo merece se dar bem financeiramente, ainda mais à luz da Bíblia. Mas quanto que é? R$0. Mas e o correio tem que pagar? Nada, já foi pago. Então, Cris, você está brincando comigo? Olha, eu faço o seguinte, se tiver alguma coisa para pagar, eu pago, tá? Porque não vai pagar nada. Você pode pedir também pelo WhatsApp, é muito simples. O DDD é o 12 98244 4449. O WhatsApp está aqui, tá? Tira a foto da tela, se você está com pouco tempo agora, para já agora no intervalo você fazer esse pedido. Mas se puder, já faça agora. Manda assim, quero a revista Educação Financeira. Pronto, você vai receber um link no seu WhatsApp, você clica e você mesmo vai fazer o seu cadastro, nome, CPF. Fica tranquilo que a gente guarda os seus dados, tá bom? Educação financeira é um lar equilibrado, é tudo que nós desejamos para a sua vida, tá bom? Ó, beijo no coração, estava com saudade. Bora lá para a nossa Sala da Verdade? Já que você vai pedir aí a sua revista totalmente de graça, vem com a gente. Você que está em casa aí, ó, oh, coisa boa. E essa dupla continua aqui, inclusive formamos um trio, mas a ideia nesse bloco aqui, Suzane, é formar um quarteto, porque vem gente aí para... A gente fala assim, tem muita gente especialista, eu quero ver alguém que encarou essa transição, porque eu quero ver, porque eu já fiz 4 anos de faculdade, e agora como é que eu vou virar o jogo? O que vão pensar de mim? Jogar o dinheiro fora. Vou jogar dinheiro fora e tal, o tempo. Mas será que eu vou te perguntar uma coisa para você, Suzane? Fiz 4 anos de faculdade, vamos supor. Não gostei. Mas será que eu tenho que me aprisionar a vida inteira? Não. Por 4 anos? Minha opinião, né? Sua opinião? Minha humilde opinião que não. Mas será que a gente tem uma história que possa nos trazer essa realidade? Temos sim! E olha só, essa história é verídica.
até porque ela vai conversar com a gente, mas além disso, ela é amiga do Lincoln, né? Eles se conhecem há bastante tempo, o Lincoln acompanhou toda essa trajetória. Eu vou chamar aqui para conversa a Nathalie Carvalho. Ela é formada na área de turismo, mas decidiu mudar, e mudar radicalmente. Ela investiu no curso de psicologia, é formada nessa área hoje, atua nessa área, e a gente quer entender como é que foi esse processo com ela, né? Ver se foi fácil, foi difícil. Nathalie, boa tarde, seja bem-vinda ao Entre Família. Boa tarde, Suza. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Lincoln. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Prazer é todo nosso. Antes de te perguntar se foi uma transição fácil ou não, conta pra gente por quanto tempo você atuou nessa área de turismo e se quando você fez essa faculdade, mais jovenzinha, era uma ideia muito fixa ou você foi mais ou menos, só pra gente entender o começo da sua jornada. Muito nova, né, Suza? Acredito que a maioria dos adolescentes, ou a grande maioria, hoje eu atendo adolescentes, eu percebo que não é algo fácil para alguns, né? Então, assim como para esses também, para mim, não foi fácil aí a escolha da profissão. Uma profissão que a gente tem essa crença limitante de que é para a vida toda, não é verdade? De que é para sempre. Então, eu fiz turismo e fiquei trabalhando na área em torno de 8 a 10 anos. Uau! Bastante tempo. Por causa dessas crenças limitantes, Suza. Né? Não vai mudar de carreira, mas vai fazer outra faculdade. Nossa, muito mais tempo. E olha É o que a gente gente comentava aqui do Cris, né? Nossa, colocar 4 anos, né, de faculdade, tempo e dinheiro no chão. Mas então, em um determinado momento, quando você começou a atuar, você já sentia que não era ali, mas continuou por conta dessa crença. Não, eu fiz, agora eu vou até o fim e tal. Foi mais ou menos isso? Foi em parte e, obviamente, eu tinha um crescimento. Depois que você tem um crescimento dentro daquele setor, fica ainda mais difícil, né, Suza? Então, eu comecei na hotelaria, acabou que o turismo tem diversas áreas, mas o meu foco foi a hotelaria. E ali dentro eu cresci muito rápido, né, muito jovem. Então, eu comecei como recepcionista e logo fui ser assistente de setor, depois gerente do setor, gerente de hospedagem. Então, quer dizer, eu já estava num cargo muito alto para abrir mão de tudo, né? Então, a gente sabe o quanto é difícil. Então, eu fico imaginando as piadinhas que fazia com ela. Trabalhava com a questão de turismo, falando assim, você está viajando. Ah, meu Deus. Pô, você está viajando aí, por favor. Se fosse seu colega, você dizia assim, é por isso que criança limitante você cria, porque tem um crise da vida para fazer essas coisas infantis. Agora, vamos voltar para a realidade. Desculpa a piadinha infantil, estou tentando uma transição de carreira. Brincadeira. Primeiro, parabéns pelo seu sorriso, por compartilhar essa história conosco aqui. Agora, a questão é, depois que você viu essa questão, eu acho que o Tino, até para a questão da psicologia, é alguém que estava buscando, gostava da área, inclusive do autoconhecimento, trabalhar com essas questões. Pergunto para você, como é que você planejou essa transição e como é que você encarou? Porque ninguém está no teu lugar, né? E às vezes as pessoas, por melhor que sejam, elas atrapalham o contexto, falam, nossa, essa brincadeira que eu fiz para você, às vezes ela não vem em tom de brincadeira. E pessoas que nós amamos, Cris, você está viajando, gente vai jogar uma carreira no lixo. E isso parece que não vai te ajudando. Como é que você fez essa leitura? E eu estou imaginando, você teve uma torcida parecida com o que eu estou falando aqui? Então, acho que eu tive os dois lados, viu, Cris? Tive gente, né, que obviamente falou essas frases, né, mas você vai jogar uma carreira fora. E tive, obviamente, a minha família maravilhosa que me apoiou, né, meu pai, que sempre investiu ali em mim, né, e no meu sucesso. Então, assim, eu tive os dois lados, né, da moeda. Mas a minha transição de carreira, eu ouvi um pouquinho do programa antes, né, e ela foi bem estruturada, eu acredito, porque eu, ainda trabalhando, comecei a faculdade de psicologia. Então, eu não joguei tudo pro ar do nada, né? Então, eu comecei a faculdade e ali dentro da própria hotelaria eu comecei a fazer os treinamentos. Então, já tinha um link comportamental, né, acontecendo. Então, eu tinha esse desejo de desenvolver pessoas, essa habilidade também de desenvolver pessoas e assim foi traçando, né? Foi sendo traçado o meu caminho. Então, acho que eu tive os dois lados, viu, Cris? Ô, Nathalie, nosso tempo está acabando aqui com você, mas eu queria saber, você vê diferença na sua visão, até mesmo nos seus sentimentos? O nome do nosso programa hoje é Você Vê Futuro Nisso.
Eu imagino que a sua troca, você almejava outras questões, mas eu pergunto, como psicóloga, você vê futuro nisso? É isso mesmo que você quer trilhar? Você conseguiu se encontrar? É isso mesmo, me encontrei, Suza. A psicologia hoje, principalmente após a pandemia, a gente sabe que hoje a gente está no topo do ranking mundial, segundo a OMS, né, no fator ansiedade, e o segundo maior país aí no caso de depressão, só atrás dos Estados Unidos. Então, obviamente, tem muito campo, né, para se trabalhar. E assim a gente vai caminhando e tenho certeza que nós, psicólogos, né, da área de saúde mental, a gente tem um grande potencial. E tem mesmo, não à toa, estamos aqui todos os dias no Entre Família falando sobre isso. Fica aqui o convite, né, Cris, uma hora para a Nathalie vir aqui, não como personagem como hoje, mas como a nossa especialista, sentar no nosso banco e a gente poder falar sobre saúde emocional, tá bom? Será um prazer imenso, Suza. Muito obrigada pela participação. Valeu, tchau, tchau, boa tarde. Tchau, tchau, boa tarde. Simpatia ela, né? Simpatia, agradável. total. É carioca? É carioca. Eu vi o chiadinho ali e tal. Agora, uma coisa legal que ela falou e que o Lincoln já bateu nessa tecla várias vezes aqui, né, Lincoln, sobre essa estruturação de quando você vai mudar de carreira, né, vai sair de uma para outra. E ela fez essa trajetória muito bem estruturada, né? Ela estava num cargo muito bom, mas ela começou já a fazer psicologia para onde ela queria enquanto estava trabalhando. Muito legal quando você consegue ainda trabalhar naquele trabalho, naquele serviço e fazer essa transição. Pergunto para você, se alguém que está assistindo a gente já não consegue mais, e você já elencou aqui vários aspectos de saúde, física, emocional, o que essa pessoa faz? Ela vai na cara e na coragem ou ela tenta ainda nessa profissão atual procurar uma outra empresa e então depois fazer essa transição? O que você comentou de carreiras aconselharia? Olha, cada profissional vai fazer um tipo de aconselhamento diferente. O meu sempre é o seguinte, não faça mudanças muito radicais se você não tiver estruturado um início de transição. Porque o que a gente observa é que mudanças muito radicais, elas também têm impactos muito radicais. Mas você fala isso por Positivo conta ou das negativo. questões financeiras ou não? Vai além da questão do dinheiro? Eu acho que são as duas coisas, porque esse processo de transição, quando ele é bem estruturado, ele vai, obviamente, se respingar na questão financeira, na questão emocional, na questão da vida como um todo, mas eu digo que é no sentido de você fazer uma transição que ela seja organizada. Por quê? Imaginemos que hoje eu estou dentro de um trabalho e eu estou infeliz com ele. Uhum. E aí eu penso o seguinte, vou sair do emprego e vou procurar outra coisa e, ok, vou viver a vida intensamente. Esse viver a vida intensamente tem um peso quando você tem 18 anos e poucas responsabilidades, e quando você tem 35 e tem muitas responsabilidades. E parece que as contas, elas são mais intensas do que a nossa vontade. Tipo, vou viver intensamente. Não, Aí o cartão de crédito, olha, será? Quando o Lincoln falou intensamente, eu senti assim uma coisa nesse intensamente, que é uma loucura, né, Lincoln? Porque a maioria das pessoas fazem isso. Não, vou viver intensamente, hora de mudar, quero radicalizar. Essa radicalização, muitas vezes, quando ela é muito exagerada e pouco planejada, ela vai ter consequências. Pode ser que você dê sorte? Pode ser que você dê sorte, mas na maioria das vezes não é o que eu, enquanto especialista na área, presencio. Então, por exemplo, o movimento que a Nathalie fez foi um movimento do ponto de vista de gestão de carreira inteligente. Por quê? Ela continuou trabalhando dentro da área do turismo e hospitalidade dentro de hotel. Ela sabe que dentro de hotel tem uma área chamada recursos humanos. Ela sabe que dentro da área de recursos humanos tem uma sub-área chamada treinamento e desenvolvimento. Que demais. E ela pensou, o que a psicologia pode me ajudar? A psicologia vai me ajudar a conhecer pessoas e capacitar pessoas. Então ela fez uma ligação interessante do ponto de vista de transição. E claro, o restante da história ela mesma contou que deu certo. E aproveitando até o network que ela tinha ali dentro. Olha, Nathalie. Você é realmente amiga do Lincoln, porque ele é essa pessoa centrada aqui, viu? A gente tem que ir para intervalo. Bora. É o seguinte, sabe por que a gente vai para intervalo? Porque assim, no próximo bloco tem estreia de um novo quadro maravilhoso aí. E já, inclusive, a sua participação. Cris, é verdade, eu tô com aquela pergunta, calma, segura. A gente está deixando um bloco inteiro para finalizar, para te dar um horizonte, o primeiro passo para você ser feliz. A ideia é te ajudar. Agora o que você tem que fazer é o seguinte, não troca de canal, um breve intervalo e a gente volta já. Entre Família está de volta. Você que está acompanhando desde o começo sabe que hoje é o nosso primeiro ao vivo de 2023
E nesse primeiro ao vivo, a gente já começa com estreia. Essa produção é demais. Muitas emoções nesse nosso primeiro ao vivo de 2023. Pois bem, você já conhece o Dr. Lincoln Augusto, está aqui com a gente nessa tarde. A gente está aqui discutindo a temática do dia. Mas ele vai ser o nosso especialista desse quadro que vai começar agora em 2023. Ele que também é acadêmico em psicologia, né? Tem mais essa formação aí. Ele vai nos ajudar a entender a autoestima e como ela é importante no nosso dia a dia. Esse quadro está sob o comando dela demais, nossa produtora Maíra Marques, que é produtora desde quando começou aqui o Entre Família, então conhece esse programa assim, ó, por inteiro. Então, a gente está com ela aqui também, que vai contar pra gente como que foi essa ideia. Ela que sempre pensa com muito carinho aqui nos nossos quadros. Então é isso, tem estreia no programa hoje. Roda a vinheta. Mais legal. Gente, eu amo vinheta. Parabéns, Rízia do Vale. Parabéns, Rízia do Vale, por essa vinheta maravilhosa. Tava aqui, ó, e já adivinhei que era sua, porque vi o seu DNA aí nessa vinheta. Ficou muito legal, muito bacaninha a trilha também. Parabéns pelo trabalho. Então, vou dar aqui as boas-vindas à Maíra. O Dr. Lincoln já está com a gente desde o começo do programa. Então, boa tarde, Maíra. Seja bem-vinda. Boa tarde, Suza. Obrigada. É muito bom estar aqui com você, com o Lincoln, com o pessoal de casa que está nos acompanhando, para falarmos sobre esse assunto que envolve a vida de todo mundo, né? É isso Autoestima. Bem-vinda, né, ao seu programa, né? Sim, o pessoal não vê primeiro o seu rostinho, mas você está por detrás das câmeras, sempre atuando aí na parte de produção junto com as meninas e desde o começo, né, Maíra? Exato. Conta pra gente, então, quando você imaginou esse quadro agora para 2023, com o nosso especialista aqui, que é já nosso parceiro, o que te levou a falar sobre esse assunto? A autoestima, né? É um assunto que envolve a vida de todo mundo. Sim. Inclusive, foi numa conversa, num bate-papo com uma amiga, e a gente conversando sobre algumas dificuldades que ela vinha apresentando, e por fim, ficou definido que era uma questão da autoestima dela, que não estava seguindo numa ordem bacana, ela precisava de alguns ajustes e tudo mais. E aí eu lembrei que a gente teve um programa sobre autoestima, que a gente falou exclusivamente sobre isso. Só que como dá autoestima, dá para a gente tirar várias aplicações para áreas da vida, seja profissional, pessoal, familiar, enfim. Então, por que não trazer um quadro para o programa Entre Família para nós abordarmos o assunto autoestima como tema central, mas trazer essas vertentes que a autoestima acaba impactando em nossa vida. E aí eu pensei até mesmo juntamente com o Lincoln sobre alguns temas específicos, pensando até nos nossos programas, né? No tema dos nossos programas, para a gente agregar o assunto autoestima dentro deles e assim a gente promover aí um autodesenvolvimento, né, na vida das pessoas que nos acompanham. Que demais, gente! Vocês sentiram aí a promessa que vai ser esse quadro, né? E eu tenho certeza que esses dois aqui vão entregar tudo que eles estão falando aqui hoje, né? A Maíra produzindo, o Lincoln aqui com a gente. Quando vocês se reuniram, Lincoln, para definir os temas, o que você colocou em consideração? Porque, pelo que eu entendo, a autoestima, e a Maíra colocou aqui, perpassa por todas as questões da nossa vida, né? Então, como que você fez essa seleção? Basicamente a gente fez uma reunião para poder alinhar como é que a gente pode vincular o tema da autoestima com outras questões relacionadas não só ao que o Entre Família já traz para o público de casa, mas também que faça sentido muitas vezes para a dona de casa, para aquela companheira que quer ajudar o seu esposo eventualmente a lidar melhor com o gerenciamento das suas emoções, a entender que a autoestima não é simplesmente você estar bem só consigo próprio, é muito mais do que isso, né? A gente está falando de questões que são mais complexas, questões que envolvem a área bioquímica, então a produção de determinados hormônios, né? Então você tem a serotonina, a endorfina, você tem a hipófise central, que é do tamanho de uma ervilhinha, que é um hormônio capaz de gerar uma sensação de bem-estar, ou seja, tem uma questão hormonal que vai me ajudar a me sentir melhor, mais bem comigo mesmo. Então não é só querer, né, Lincoln? Não é só querer. Então a gente tem uma questão bioquímica no início de tudo.
a gente tem uma questão física, ou seja, a gente já sabe que a atividade física ela é capaz de produzir hormônios que vão gerar aquela sensação de bem-estar, diminuindo, por exemplo, o cortisol, o hormônio do estresse, e equilibrando as relações que você tem com o seu corpo. Então a gente já sabe hoje que praticar atividades físicas com regularidade também interfere na forma como você se enxerga. E a gente não está falando de peso, de altura, de beleza, a gente está falando de se sentir confortável com o seu corpo, mais saudável do ponto de vista físico. Tem uma questão emocional, que aí é onde a gente vai conversar bastante, que foi pauta de algumas das nossas conversas, que é entender as relações emocionais dentro dessa autoestima. Então, o quanto você se valoriza enquanto mulher, o quanto você se valoriza enquanto pessoa, o quanto você se reconhece, seja nas suas fragilidades ou nas suas forças. E existe um aspecto social. E o aspecto social é o quanto as coisas que estão à minha volta interferem na minha relação comigo mesma. Então, por exemplo, quando eu sou muito facilmente influenciado pelas coisas que acontecem fora da realidade, que estão ali no Instagram do outro, que estão na rede social do outro, isso também interfere na minha relação de autoestima. Então, o tipo de produto que eu consumo enquanto espectadora, no sentido das redes sociais, pode também interferir na minha autoestima. Então, são tantas coisas interessantes que a gente pensou, eu acho que vale a pena a gente propor a possibilidade de discutir isso com quem está em casa. E eu posso até abrir um parênteses aqui sobre o que ele mencionou, é que muitas vezes, eu particularmente falando, quando fala de autoestima, tenho a tendência de levar muito para o público feminino, para a mulher, minha autoestima está abalada, isso e aquilo, mas não, o Lincoln mesmo trouxe aqui que faz parte do ser humano, homem, mulher, criança, jovem, adolescente, né, adulto, enfim, até a terceira idade, que inclusive vai ser uma das pautas, né, do nosso quadro. Então, não é só para o público feminino, apesar de a gente ter a tendência de levar isso para o público feminino. Mas a dona de casa, né, a esposa, mãe, filha, enfim, pode levar isso para o seu cônjuge também, né, para o seu parceiro de vida, enfim. Então, são várias vertentes que a gente vai trazer, mas não para um público específico, que são as mulheres, né, no caso, mas trazer também para as pessoas que estão ali no círculo social, familiar dela também. Claro, com certeza. Olha, gente, estou achando muito interessante essa introdução, porque isso instiga na gente a vontade de querer acompanhar o quadro. Muito mais, eu particularmente vou falar aqui, muito mais do que eu imaginei que pudesse falar de autoestima, né? O Lincoln já deu um preâmbulo ali muito bom. Então, a gente vai passar pela vida pessoal, social, a profissional, individual, você que é mãe, pai, enfim, ela abrange toda a nossa vida. Maíra, você é uma pessoa, assim, bem profunda, reflexiva, né? Você acha? Eu acho. E quem acompanha ela no Instagram sabe, porque ela sempre tem uns textos. Gosto de reflexões. Que tipo de reflexão você quer que o nosso público faça, ou que você almejou, desejou, quando você produziu esse quadro, né? Sempre que eu penso em reflexão, eu procuro pensar não só no aspecto do pensamento, mas da prática também. Eu preciso refletir sobre aquele assunto para que eu aplique na minha vida. E querendo ou não, a autoestima também está muito ligada, né, à questão do nosso comportamento. E também com relação às nossas crenças. Eu até insiro aqui a questão de vida espiritual, por exemplo. Então, se está ligado às nossas crenças, é por meio das crenças que a gente define o que é certo ou errado, o que é positivo ou o que é negativo para a nossa vida. E faz as nossas escolhas. E faz as nossas escolhas. Então, com base nessas reflexões, com base nas nossas crenças, levar para a prática o que a autoestima vai interferir ali no meu dia a dia. Na prática profissional, na minha prática pessoal, familiar, enfim, né? Em todas essas áreas que a gente quer trazer. Então, só não na questão reflexiva no pensamento, mas trazer aquela reflexão para a prática. O que eu preciso mudar para que eu tenha esse autodesenvolvimento, né? Me autodesenvolva. Então, é nessa área, né? A reflexão, pensamento, mas também na prática, no dia a dia, inclusive. Maíra, eita que 2023 vai ser bom demais com esse quadro aqui, né? A Maíra quer levar-nos, e eu me coloco também nessa, junto com você aí, telespectador, né? Levar a gente a tomar algumas ações e atitudes importantes. 2023 está começando, dá tempo de fazer muita história ainda esse ano. Mai, conta aqui, eu tô vendo que você tá até com umas plaquinhas. O que a gente vai ter mais nesse quadro? Um desafio para você, Suzy, tô brincando. Eu falei assim, deixa eu fingir que vai ser um desafio só para te dar um ataque cardíaco. E dá mesmo, viu, gente? Quem já me acompanhou em algum game sabe que eu tenho um probleminha, a emoção é demais. Olha, o pessoal de casa deve ter visto aí na vinheta com relação a algumas palavrinhas que surgiram antes da palavra autoestima.
E palavrinhas como produtividade, né, que eu tenho aqui a questão de experiência, né, como eu comentei, não só a respeito da reflexão, mas experiência, prática, bem-estar, enfim, são algumas palavras, algumas questões que elas estão interligadas à autoestima. E são palavrinhas-chave que nós vamos usar, né, Lincoln, para falar sobre esse assunto. Então, por exemplo, né, citei aqui produtividade, a questão do bem-estar, da experiência. Você também está com algumas palavrinhas aí. Olha, eu tô com uma aqui interessante, vou deixar ela até por último, às vezes você pode comentar o Lincoln também. Eu tenho aqui, ó, aprendizado, e é muito legal aprender. Isso faz a gente sair do ponto morno, né? Dificuldades, quem não tem, não é mesmo? E eu tenho aqui desapego. Exatamente. Precisamos nos desapegar de algumas situações ou até mesmo de coisas que podem estar impactando negativamente na nossa autoestima. Isso a gente vai falar especificamente, né, no quadro, só fica aí um breve spoiler do que a gente tem para trazer, mas são algumas palavras-chave que envolvem a questão da autoestima e que o Lincoln vai trazer como conteúdo aí pra gente, reflexão teórica e prática. Tem algumas aqui também, por exemplo, essa daqui que é personalidade. Então, quer dizer, o quanto a personalidade, ela interfere na sua relação com a sua autoestima. Então, a gente sabe que a personalidade ela é um traço importante para a forma como você lida com as suas emoções. Mas todos podem alcançar a autoestima. Todos podemos alcançar a autoestima, desde que a gente compreenda que a autoestima não significa só estar bem consigo. A gente precisa entender que existem vários elementos que são muito mais complexos do que eu acordei bem hoje, estou bem comigo mesmo. Isso é importante, mas não é só isso que compõe a autoestima. Então, nesse caso, a personalidade seria um. Um outro que a gente separou aqui também é com relação à profissão, que é o que a gente está conversando bastante aqui. Quer dizer, pessoas que se sentem realizadas com a sua profissão têm uma tendência a ter uma autoestima mais equilibrada. Eu não diria uma autoestima maior, mas uma autoestima equilibrada, porque se realiza com aquilo que faz. Quando você perguntou para a Nathalie no bloco passado, né, se ela se identifica com aquilo que ela faz, a resposta dela estava no sorriso. Quer dizer, ela representa, por exemplo, essa questão da autoestima da profissão. Então, estar bem com a sua carreira também é importante para a autoestima. E aí a questão que é para muitas mulheres também, que é a maternidade. Opa, esse que eu digo, hein, Maíra, esse daí, por favor, faz assim, ó, parte 1, 2 e 3. Esse assunto vai render, porque, nossa... E que também, muitas vezes, e é claro, vocês vão saber dizer muito melhor do que eu, mas que às vezes gera uma sensação de culpa, aquela sensação de que, puxa, o quanto eu posso me sentir bem se eu tenho outras responsabilidades, se eu tenho alguém que o tempo todo, eu preciso fazer de tudo, porque aquela pessoa depende, né, a existência dela depende de mim. Então, como equilibrar a sua autoestima nas relações que envolvem a maternidade também? Gente, que demais. Estou amando só de imaginar do que vem por aí. Agora, Maíra, o nosso público, ele pode participar? Lembrando que esse quadro, ele vai acontecer quinzenalmente, né? A cada 15 dias. Como que o nosso público pode interagir, mandar perguntas, sugestões, não sei, talvez, quem sabe? O quadro vai permanecer ao vivo, né? Então, só complementando a questão dos elementos que nós teremos nesse quadro, além das palavras-chave que nós estaremos utilizando, teremos também histórias de pessoas que viveram na prática essa questão da autoestima, né? Que tiveram um impacto na vida dela. Ou então, por exemplo, até dando um spoiler aqui, né? Uma pessoa que precisou de uma autoestima mais elevada ou equilibrada, eu vou usar essa palavra, Lincoln, para que ela se desenvolvesse na área acadêmica, por exemplo. Então, nós vamos trazer as histórias das pessoas para gerar essa conexão até, né, conexão com o nosso público, porque quando a gente ouve histórias, é como se a gente estivesse se identificando, fica mais fácil de a gente entender o assunto em questão. Então, além dessas histórias, o pessoal de casa pode, durante o quadro, mandar a sua interação. Por exemplo, né, vamos supor que o assunto em questão seja autoestima e trabalho, vinculado ao empreendedorismo, que eu sei que é inclusive o tema do dia 13 de fevereiro, do nosso próximo quadro. Então, a pessoa está passando por algum processo ali relacionado ao empreendedorismo, ao trabalho dela, mas ela sente que a autoestima dela precisa de ajustes e tudo mais, ela pode mandar a sua interação, o Lincoln estará aqui para responder a pergunta ou até mesmo dar uma orientação para ela referente àquela questão. É claro que a gente não pode abrir muito, né? Porque nós temos um tempo aqui para o quadro. Maíra, por favor, você que é produtora já vê esse tempo. Exatamente, já estou ligada nessa questão de tempo. Inclusive, também, se o pessoal de casa quiser enviar alguma sugestão, né? Por exemplo, Maíra, eu gostaria de ver esse assunto X aqui, mas talvez ou eu não vou conseguir enviar no dia, ou eu tenho vergonha de expor tal situação, pode estar me mandando, seja no Instagram ou até mesmo no Facebook,
que aí a gente troca uma ideia ali e a gente dá um jeito de inserir dentro do contexto da autoestima que nós estaremos abordando. Inclusive, depois, tá passando aqui, inclusive. Que legal, gente. Meu Produtora, Instagram. essa produtora é aberta a você, nosso telespectador. E eu amo isso, essa questão de receber sugestões, porque às vezes a gente traz um conteúdo, mas o pessoal de casa quer ouvir outro conteúdo, né? Então, essa soma, eu já fiz muito disso, de a pessoa enviar uma sugestão e aí a gente agregar na pauta. Olha, então corre lá, abre uma caixinha de pergunta depois, Posso abrir Mai. uma caixinha de perguntas. @MaíraMarquesBR. Maíra, o I é um Y, né? Aqui tá pequenininho, @MaíraMarques. Gente, agora que eu vi você. Caramba, agora que eu vi você aqui. Maíra Marques. Podemos jogar para a Cris diretora, também aconteceu essa um negócio aqui no caixinha. estúdio, estão até mandando uma mensagem para a senhora, dona Ana. Não, então é o seguinte, é só para deixar o nosso telespectador de curiosidade. Não, eu achei que ia ser agora, por isso que eu fiz. Eu não sei nem- Eu interrompi algo que você não sabe mesmo. E você de casa também não sabe porque eu estava aqui. E aí a gente vai para o intervalo. Eu ia contar agora, mas a Ana já sabe, esse então programa é segura que vai demais. ter surpresa. Eu pensei, eu ia parar o planeta aqui. Mas Nossa, já gente. que a Ana já sabe, depois Então, do a hora que der o intervalo você vai intervalo, saber. você vai me contar o que Você vai é. ter 92 motivos. Gente, de- uma de lâmpada não falar. caindo na minha cabeça, tá ótimo. O resto a gente se ajeita por aqui. Então é isso. Dia 13 de fevereiro. 13 de fevereiro vai ser o próximo episódio, né? O primeiro aqui vai ser dada a largada e você é o nosso convidado. Muito obrigada, viu, Maíra? Parabéns. Uma E oportunidade. reveja o nosso tempo. Pode deixar. Fala com a nossa diretora para ser mais tempo. A gente vai pro intervalo, né, Crias? Pra um E breve vamos intervalo, resolver a gente nossos volta BO já. aqui e a gente volta já já. Tcharam! Surpresa! Eu não falei pra vocês. Por que eu tinha... Olha, eu não sabia. Vou contar um pouquinho dos bastidores. Patrícia estava acompanhando um tour aqui de pessoas maravilhosas daqui do interior de São Paulo. Encontrou a Dona Edith, uma turma maravilhosa de netos, uma turma que está aqui. E falou assim, Cris me mandou no WhatsApp, eu estava ali. Eu estou tentando falar com a Ana e tal. E eu interrompi o programa, mas a Ana já estava sabendo que nós estamos recebendo aqui a Dona Edith. 91 anos, anjo da esperança. Acho que 92, né, Dona Edith? Eu vim aqui no acho que em 2013, meu neto aí sabe. É, 2013. Aí vocês me entraram numa sala, eu já fiquei sendo anjo da esperança. Já que depositei bonitinho. esse mês. Olha Ai, aí. gente, Eu que legal. pago a cada 3 meses, né, Cris? É 20, então eu dou 60. Aí ela junta de 3 em 3 meses, trimestre com Cada ela. Tem o 3 jeitinho meses. dela. Anjo da Vocês esperança podem escolhe ver o que você tem tempo. meu nome aí. Dona Edith, obrigada, viu, por se Obrigado juntar. a vocês, minha Ah, risada gente, que são dessa isso. Mas olha, a Zona. gente queria te homenagear porque hoje é o seu aniversário. Tá completando 92 aninhos, é isso? 91. 91 querendo aninhos. aumentar, viu? Olha só. Querendo Alguém me sobrou. aumentar. Quem me sobrou 92? Você, não, depois 91. 91 aninhos. Novinha, Eu hein? sou de 1932, né? Já viveu muita Ela é de coisa, 33 aqui, a Suza. Nossa, Dona a Suza é de Edith. 33, mas a cara não adianta. Nossa. Dona Edith, Passar conta um um monte de segredo. A senhora já maquiagem viveu aqui. 91 anos. Como que a gente pode aguentar o colega de trabalho na paz de Jesus? É só orar, né? Viu? Oração. Você não é uma mulher de oração, E para Suzane? viver mais, tem que fechar a boca, comer tudo que aqui, tem tudo que é bom, né? Então você vai ver mais Tudo que eu. bom. Aqui, ó. É Fechar a isso aí, boca. reforma alimentar, Suzane. E orar, né? Ora mais. Orar pelos coleguinhas, menos. é isso aí. Menos sérios, menos Faz sérios. 15 anos que meu marido faleceu, ele morreu com câncer na boca. Eu fiz um bota-dedo, nunca vou pôr carne na boca, nem de frango eu não uso. Isso aí, alimentação é tudo, né, A Dona Edith? alimentação é tudo E a fechar senhora a tá boca. ótima com 91 anos. Isso foi um recado para todos você, os- Suzy. Ó, não é por acaso. Eu te dei um recado vem. no começo de 2023. Tá aí a reforma alimentar. Nossa, tô toda reformada. Se eu te Alimentação contar, é você nem tudo. acredita. A Gente, ó, alimentação é tudo. alimentação é tudo. E o mais legal é que quem tá aqui com ela, acompanhando os amigos e familiares, fez essa Meus surpresa. netos, que é minhas netas, minhas netas. Eu tenho netos Povo aqui. bonito, hein? fez a- Meu gêmeo, minha filha. Ah, tem tudo aqui. Tá Povo todo bonito, Eu queria gente. conhecer aqui, aproveitar de... Como é que é o nome da cidade? Então, foi E o uma nome da surpresa. cidade? É, Idatuba. Indaiatuba. Alô, aqui. Vocês Indaiatuba! têm uma ideia de que é? Beijo! Idatuba é a rua Maria de Assis, Ah. 1012. Olha E tem só, chazinho lá pra mim tomar Isso- se eu for lá? Você faz um chazinho pra Ixi, mim? tem decorou bastante o chá. número, 1012. Eu faço É, já 1012. um chá pra A você. senhora fica em casa todo dia? Posso chegar e bater lá? A senhora vai me atender? É, fico lá sozinho, vão tudo trabalhar, pode bater Promessa lá. é dívida, hein, Cris? Aí tu é. 1012 é o O número. ruim de me convidar que eu vou. Diga que você visitar, vai mesmo. Ai, que alegria. Ela já nos visitou, a gente tem que, Aquela tem ali que ir também, lá. ela trabalha junto. Agora, dona Edith, a gente vai ter que continuar o programa aqui, tá? Mas obrigado pela sua participação. Pode dar um beijo aqui ou não? Um de cada lado Então ou vai, não? um beijo duplo na Dona Vamos lá, Edith. então, ó. Obrigada, ficou um Pronto. sinalzinho de batom. Obrigado. Um dia eu vou encontrar tudo no céu. Deus Amém. quiser, Amém. né? Amém. Se Amém. encontrar... E, tu, E e feliz nós Vou vamos ficar encontrar tudo essa turma aqui no céu, Deus tudo. Ó, quiser. tá marcado o encontro. hein? Viu, gente? Vocês Quero tratam ver. de ir pro céu. Todo Vamos mundo aqui que a Dona preparar, Edith quer ver todo mundo Bora lá. lá se Vamos preparar para a preparar volta quando de eu chego no Jesus. meu pé. E Jesus tocar o trombeta, né? E Jesus Então descer tá. lá. Eu vou lhe ajudar aqui, ó.
Abraçando Vamos fazer o vocês. seguinte, ó, eu vou lhe levar ali Não, me ajuda também. e a Suza vai continuar lá que eu vou lhe levar. Pessoalmente, pode deixar, vamos abraçadinho, Leva o tá? microfone. Dá um microfonezinho aqui que eu vou quando a Edith. Não, Já gente, volto. esse entre família é pura emoção, né? Não, que demais, gente, que demais! Dona Edith veio aqui pessoalmente, ganhou de aniversário esse presente, vinha até Novo Tempo conhecer a gente, o Entre Família, que ela disse que assiste todas as tardes, está aqui acompanhando. O engraçado é que o presente foi para ela, mas eu é que me senti privilegiada de alguém ganhar de aniversário a oportunidade de estar aqui com a gente. Já nos deu fortaleceu o nosso propósito. Acho que quando você faz um ciclo, aí eu queria até perguntar pro Lincoln dessa questão. Aproveitar, e quando deixa. você está ligado nisso, eu acho que ele vai responder daqui a pouquinho, porque o nosso propósito também é atender o pessoal de casa. Mas quando você reforça, você cumpre o seu papel, né? Além do salário, além do plano de saúde, mas você cumpre um papel onde você se sente aquele senso de utilidade. Nossa, eu cumpri um papel, de chegar alguém com esse carinho, alguém de 91 anos, que fala, olha, não perco um programa. E a gente faz um chamado aqui para ser Anjo da Esperança, e ela falando da forma com que ela faz a sua doação. Isso nos enche de força no começo de um ano para começar a trilhar um trabalho. Já o Lincoln vai poder falar para a gente, mas Suza, o povo de casa também está participando e a gente cumpre o nosso papel quando a gente atende esse povo especial. Isso aí, Cris. Nem vou comentar sobre o seu comentário, que ele já foi lindo e perfeito como está. E é isso aí, 2023 começando com esse programa cheio de emoções por aqui. E você, que é o nosso telespectador querido de todas as tardes, se você chegou hoje, seja bem-vindo e continue com a gente, tá? 2023 coladinho, estamos juntos aqui. Vamos então à nossa interação dessa tarde. E quem chega primeiro aqui é a Sabrina. Um beijo para você, Sabrina. Ela está dizendo, ó, Lincoln, me formei em contabilidade e trabalhei por 8 anos na área, mas agora não sinto que me encaixo mais no ramo. Fico cansada toda vez que penso que tenho que ir para o trabalho. Fico muito estressada e não consigo mais desenvolver o trabalho como no início. E continua. Meu sonho sempre foi estudar medicina, mas fico pensando se eu consigo, já que tenho 30 anos e muita gente para me desmotivar. Não sei o que eu faço. Beijos para vocês do programa. Beijo para você, Sabrina, novíssima, nossa, 30 anos. É idosa, né? 30 anos, eu me apavorei, né? Tá zoado, né? Tá novinha tá nova, ainda. Né? E aí, Lincoln, no caso, acho que a questão maior dela ali é gente que não apoia, né? E aí, olha que interessante, eu não sabia que ia ter a continuação, né? Porque eu já ia fazer a seguinte reflexão. O problema da Sabrina, né? No seu caso, Sabrina, tinha a ver, ou tem a ver, com a área que você exerce, que é a contabilidade, ou com a empresa que você trabalha? Porque a gente sempre costuma falar que existem 4 transições de carreira. Aqui você muda de área, aqui você muda de empresa, aqui você muda de profissão e aqui você muda de pessoa física para pessoa jurídica. No caso dela, pelo que ela traz, há uma certa, talvez, insatisfação com o que ela executa hoje. Ou talvez porque o sonho de fazer medicina é latente, mais do que contabilidade. E aí, por alguma razão, foi interrompido por qualquer questão que seja. Mas com relação à sua idade, eu não vejo problema nenhum. Eu conheço pessoas com mais de 70 anos, 80 anos, que voltaram para a faculdade. Aliás, em 2019, a gente tem dados no Brasil, a quantidade de pessoas, por exemplo, acima de 50 anos de idade que voltaram a estudar é muito alta. Então, com 30 anos, ela é muito jovem e é possível, sim, seguir na carreira médica, se assim for o seu desejo, e disponibilidade para estudar, porque medicina não é muito diferente de outras profissões, mas exige um tempo de dedicação muito grande. Mas no caso dela, você vê que há uma leitura muito interessante, a questão da profissão e a questão da empresa, da rotina. Então, nesse caso, talvez já tenha se esgotado essa relação e é preciso mudar de área mesmo. Então, tá aí. Analisar certinho, né, onde mora a insatisfação também é muito importante para a gente saber que linha seguir. Eu imagino, Sabrina, que seja um desafio, afinal, medicina requer todo esse tempo, né, e tempo e recursos são coisas que às vezes E às vezes uma entrega, né? Para quem faz chocam. medicina, quase sempre tem que fazer algo meio que exclusivo, né? Uhum. Mas são desafios, né? São Mas eu desafios. diria ainda, Cris, no ponto dela, que é outras pessoas desmotivar, eu acho que a gente tem que ter muita segurança do que a gente quer, né, Lincoln? Porque nem sempre a gente vai encontrar esse apoio nas pessoas e a gente tem que se guiar por aquilo que a gente traçou. Eu penso assim, claro que a opinião das pessoas mais próximas, elas devem sempre ser levadas em consideração. Então eu não posso descartar que aquelas pessoas que me conhecem, que convivem comigo, ao darem uma opinião, eu devo simplesmente anulá-la.
mas eu devo observar essa opinião dentro daquilo que eu coloco como propósito de vida. Então, é claro, no caso dela, ela vai escutar o pai, a mãe, os familiares, talvez o esposo, essas pessoas mais próximas, mas a decisão final sempre vai ser dela. E é importante que ela esteja acompanhada aí de uma certeza para que ela possa fazer isso. Muito bem. Sabedoria aqui na nossa tarde, hein? E vamos dar oportunidade para mais pessoas que estão aí em casa. Então, ó, você de casa, pode mandar. Aqui é a sua voz e vez. Está chegando a Delma Rocha, ela fala o seguinte: eu recentemente era coordenadora de uma creche, mas devido a algumas situações não corretas, eu estava ficando muito estressada. Então resolvi sair, mesmo fazendo o que eu amava. Emocionalmente, você pode ser atingida mesmo na área onde você ama. Eu acho que vem de encontro justamente com aqueles 4 pilares. Um pilar ali que às vezes você faz o que gosta, mas é o lugar, é a empresa que não me dá um território onde eu consiga exercer isso com felicidade, né, Lincoln? E essa realidade da Delma é uma realidade de muitos brasileiros, que às vezes se sentem completos com a sua atividade, mas infelizes no ambiente em que estão. Então, nesse caso, uma transição adequada seria uma mudança de empresa. Não deixar de trabalhar com crianças, que é o que ela gosta e dá prazer, mas também não ficar estagnada, esperando, porque quando a gente está dentro de uma empresa, a gente precisa entender que existem coisas que não vão funcionar como nós gostaríamos que funcionasse, coisas que não vão ser como nós gostaríamos que fosse. Claro, isso tudo dentro de um princípio ético. Aquilo que foge a isso, eu acho que é uma questão de como cada um enxerga a sua própria realidade e os seus valores pessoais e espirituais. Mas no caso da Delma, diferente da Sabrina, a relação que ela traz é muito mais de um trabalho, de um emprego que não fazia bem, por alguma questão da qual a gente não sabe, mas que ela ama ainda o que ela faz. Diferente da Sabrina, que talvez já trazia um descontentamento com a própria execução da atividade, mais a empresa em que ela trabalhava. Então, olha que interessante, 2 opiniões diferentes, mas que a gente consegue fazer uma análise separadamente, olhando todos os fatos. É isso aí. Vamos a mais uma interação chegando aqui nessa tarde. Quem aparece agora na telinha é a Silene. Alô, Silene, como você tá, hein? Fui despedida do trabalho sem justa causa. Fui contratada novamente, mas estou muito cansada e desanimada. Às vezes tenho vontade de deixar tudo e ir embora. Muito bem. Nesse caso, Silene, qual que é a recomendação? É você entender o quanto esse desânimo ele é recorrente. Então, uma coisa é você acordar um dia, 2 dias desanimada e ir para o trabalho. Outro dia, todos os dias. Igual na dinâmica que nós fizemos, eu e o Cris, quando vocês observaram ali no primeiro item, aquele cansaço diário. Nesse caso, a recomendação é você buscar ajuda profissional para poder entender qual é o gatilho que gera esse sentimento, essa sensação desagradável que ela tem com o trabalho dela e com o que ela faz hoje. Por falar em gatilho, a falta de confiança seria um? Pode, a falta de confiança pode ser um gatilho. Se ela não se sente confiante naquilo que ela faz, porque ela foi demitida sem justa causa. Talvez, estou aqui trabalhando numa hipótese, ela não saiba pela qual razão ela foi desligada. Aí ela é recontratada numa empresa. Mas na cabeça dela, ela ainda está se perguntando, mas por que eu fui mandada embora do outro trabalho? E aí isso pode gerar um gatilho relacionado a isso. E aí o desânimo vem, né? É como se você estivesse tentando dar o melhor, mas parece que não consegue visualizar isso, e aí o desânimo é inevitável. Agora vamos fazer o contrário. Tem alguém que está animada hoje. Tem alguém que está de aniversário. Ei! Jusilene Gama, parabéns também, junto com a nossa amiga que esteve visitando aqui, Dona Edith, está de aniversário. Jusilene, um abraço para você. E aproveitando também, um abraço para Vanessa Lima, que na minha rede social agora há pouco tempo falou: Cris, eu estou ligada, antenada, gosto demais da Suzane, de você, do programa. Então, um abraço. A gente estava morrendo de saudade de vocês. E, é claro, queremos agradecer ao Lincoln, que há 3 anos... Acabou o programa. Acabou. Uau, passou rápido. Esse é sinal que você gosta que você faz. Ai, Ó, gente, passa sou muito voando. realizada neste lugar. É verdade, tipo, você faz o que gosta e ainda recebe pra isso. Sabe aquele negócio? Olha, gente, coraçãozinho pra você, Novo Tempo. Bora lá. Lincoln, obrigado por nos permitir mais um ano, 3º ano, de poder compartilhar a sabedoria. Você sempre participando, a disponibilidade de gravar quadros para os nossos telespectadores. Depois no NT Play ali o pessoal consegue ver, pode acessar. Então, um profissional desse gabarito poder ter acesso aqui no Entre Família não é qualquer programa, né, Suzane? Não é, e esse ano o quadro dele vai ser ao vivo, a cores.
Não é não, Lincoln? Vai ser ao vivo. A Cores, muito obrigado, Cris, Souza, pelo convite. A equipe que fica aqui nos bastidores filmando, a equipe da produção, que sempre é tão gentil em me receber. A Maíra Marques, que eu vou ter a honra de conduzir o terceiro quadro, né? Nós produzimos o Transição de Carreira, tudo que você precisa saber, e o Vida de Empreendedor. E agora, o Autoestima, que vem aí com uma proposta muito diferente. Então, obrigado pelo convite. Um 2023 abençoado para vocês, para a família de vocês, para quem está em casa nos assistindo. Para você também, Lincoln. É sempre um prazer ter você com a gente. Obrigado. E agora a gente vai falar... Não, vamos falar. Se a diretora disse, estava no script, mas se a diretora disse não, vamos falar. Então fica em silêncio. Não, mas a gente não vai conversar com ela, a nossa querida Teru Gouveia, que a gente sempre faz essa dobradinha aqui quando acaba Entre Família, a gente conversa com ela. Na sequência, vem aí o Vida e Saúde. A dona Edith já esteve aqui, deu o recado, cuidem da saúde de vocês. Eu também me coloco nesse lugar, então o Vídeo de Saúde vem aí com essas informações para e dicas você. Mas importantes. brincadeiras à parte, meu querido, ó, você tem que se programar. Agora tem gente que está vivendo a languidez. O que é languidez, Cris? Eu fiquei sabendo agora, porque eu li aqui, também não sabia, ó. E eu disse assim, será que é raro? Eu disse, gente, colocaram o Languido. negócio errado. Languidez. Olha só, a pessoa que está naquele estado de mais ou menos, tanto faz. Eu não sabia que tinha um nome para essa linha comportamental, Que languidez. coisa. Será languido? Já viu essa expressão, quando a pessoa é... Por isso mesmo, Será eu não tive nenhuma referência. Você teve, languido. Eu nem isso. Sei lá, acho que eu já ouvi isso. Languido. Eu tomei que languido a pessoa hoje. é mais miudinha, mais magrinha. Languido. É Será que o é lânguido. A Ana disse que tem um acento circunflexo, mas eu não sei, as palavras em Goiás, de repente, elas chegaram um pouco... Com outra questão fonética, mas vem igual. Um pouco Você chama a adulterada. pessoa, vem igual, com acento circunflexo ou não, vem, né? Mas eu acho muito importante porque quanto mais a gente está estudando essa linha comportamental, mais solução a gente tem. E amanhã, às 2h30, a gente está ao vivo de E novo. sabe quem vai estar com a gente? Quem? Paula Prado Cruz. Eu não acredito! É ela! Amanhã vai estar com a gente. Vamos descobrir essa diferença, languidez, depressão. E aí? É amanhã às 2h30, eu espero você. Beijo, tchau. Tchau.